Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. E de tanto eu falar, eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do Fala Doctor, de vez em quando dá uma engasgadinha, né? Não pode engasgar. Olha só, hoje nós vamos falar de um assunto que engloba muitas situações, mas eu adorei porque eu saí agora há pouco com todos eles do Cast Doctor. Mas, primeiramente, vai ser a Júlia Cecim, psicóloga, que nós vamos falar sobre cannabis, seu aspecto social, sobre associação também e tudo mais. Júlia, seja bem-vinda ao programa Fala Doctor. Muito obrigada, Douglas. Obrigado pela tua presença aqui, que bom que veio. E hoje nós vamos falar de algo que esse telespectador, ele vai estar muito atento. Com certeza. Obrigada pela oportunidade, né? A gente saiu agora há pouco do podcast e é muito importante que a gente possa ocupar esses espaços e trazer informação para o pessoal. Coisa boa. Vamos falar sobre? Vamos lá. Como surgiu essa... Como tudo iniciou? Bom, a Ascamed em si, ela surge a partir da história do Matheus Rampel, que é o atual presidente da associação, que sofria de muitas dores, e a partir dessas dores, então, ele foi para fora do país investigar o que ele tinha, e nessas investigações ele descobriu que a cannabis poderia ser uma boa aliada para ele e para o sofrimento dele. Com isso, o custo era altíssimo aqui no país. Então, inicia-se um movimento de conseguir compreender como ele poderia ter o acesso mais democrático no quesito financeiro e também proporcionar isso para mais pessoas na sociedade. Então, assim nasce a Ascamed. E aí, tu conheceu o Matheus ou já conhecia ele? Eu conheci o Matheus porque eu conheci ele através do meu namorado, que também faz parte da associação. A associação ela é formada por um grupo de amigos. A gente nasceu por ter o mesmo ideal e por, enfim, acreditarmos no trabalho e nos ideais uns dos outros. Então, foi a partir daí que eu conheci ele e eu recebi o convite para fazer parte. E foi através de um propósito vocês trazerem, através da cannabis, uma terapia, algo que seja complementar, né, a um quadro de tratamento, vamos dizer assim, né, no sentido de dor. Isso mesmo. Eu fiquei sabendo. Sim, a gente surgiu justamente porque o Matheus, nesse processo dele procurar a solução para ele também, depois de encontrar a cannabis como uma alternativa, ele recebeu muitas pessoas buscando também por essa alternativa, e para que isso não se configurasse como tráfico, a gente teve então que fundar a associação, que nasce com o propósito de democratizar e levar saúde para o pessoal que, né, necessita e sofre com as dores. Fala um pouco sobre essa burocracia que vocês estão enfrentando. Atualmente, no país, a gente tem algumas formas de ter acesso ao medicamento, né? São elas a farmácia, associações ou então importando óleo. A associação, ela está no meio campo aí entre a farmácia e essa importação, porque ela vem para conseguir contemplar o público de baixa renda, mas também para que quem não queira adquirir na farmácia consiga acessar também o óleo sem precisar importar. Então, a burocracia atualmente entra num cenário político, né, de regulamentação. Claro. E que todas as associações, não só a Ascamed, que a gente fala mais regionalmente, né, mas do país inteiro, lutam para conseguir. Sim. Agora, em se tratando da parte emocional, né? E tu, como psicóloga, tu tá vendo as evoluções de bem-estar desse paciente. Fala a respeito disso. Essa é uma pauta bem debatida entre os psicólogos, porque ela é muito relevante, porque apesar de sermos neutros no nosso fazer, a gente precisa conseguir ter uma escuta ética, né? E alguns profissionais ainda, apesar de ser necessário, não conseguem ter a sua escuta neutra e ética. Então, o preconceito acaba atravessando a escuta profissional. Dentro da psicologia, esse é um atravessamento muito importante e a gente tem debatido bastante entre conselhos daqui, principalmente de Minas, para que a gente possa trazer essa pauta para o profissional, para que a gente possa democratizar também o acesso à informação e assim facilitar a formação do profissional, porque a gente entende que, enfim, o uso da cannabis, da maconha, ela faz parte do dia a dia já, ela envolve o bem-estar daquele sujeito e é muito necessário que a gente consiga contemplar aquilo sem nenhum ruído na nossa escuta. Sim. E nesse tratamento que
a gente vai, eu digo, eu e o telespectador, né, que a gente vai ficar sabendo mais no Cast Doctor, né, Sim. que também daí o Matheus Rampel, né, vai estar falando sobre a história dele, como começou também, mas também das situações das pessoas terem dor através de uma doença, né, crônica, né, e que ela veio a ajudar, né, nesse fator de diminuir e trazer também mais qualidade de vida, e parte, né, do emocional dela melhorar numa condição de ambiente. E vocês, por exemplo, que estão, né, agora, faz quanto tempo que tem a associação? 2 anos. 2 anos. Qual é que tem mais tempo no Brasil? A Abrace, que fica em João Pessoa, foi a primeira. Essa foi a primeira? E vocês têm essa interação, né, com as outras associações, e que vocês fazem também reuniões, se encontram? A gente tem um grupo atualmente que é mais regional, até do sul e sudeste, onde a gente conversa um pouco sobre o trabalho que está sendo feito, troca informações, mas sempre tentando contemplar o país todo, porque muitas associações estão surgindo, e isso diz muito da necessidade também do país e das pessoas, a procura, né? A procura, exato. Procura, sim. E essa procura, ela está cada vez mais aumentando. Sim. Isso quer dizer que vocês também aqui, vocês vão ter que ter uma capacidade maior, tanto de produção, né? Não só a produção agrícola dela, né? Da própria planta, como também de extração. Sim. Né? Porque isso faz parte, né? de todo o processo dela. E falando na associação, a questão existe o associado paciente e o associado... São 2 tipos, né? São 3 tipos. 3 tipos. O associado paciente, o associado social, que é aquele que recebe todo o tratamento, a associação é toda custeada para ele. E nós temos o associado anjo, que é aquele associado que tem o intuito de apoiar a causa. Então ele faz o pagamento da taxa associativa, mas ele não faz o uso do medicamento. E quanto? Nós temos 2 modalidades, né? A taxa associativa mensal, que é R$20 todos os meses, e a taxa anual, no pagamento único de R$200 e contempla 12 meses. E daí o associado social é aquele que recebe, esse não paga? Tudo. Mas tem um critério? Sim, com certeza. Ele precisa ter uma renda, ele precisa comprovar a renda dele, mas tudo isso é passado sempre no canal do acolhimento, onde a gente recebe o pessoal, para que a gente possa fazer a inscrição dele e aí ele ter acesso tanto ao acompanhamento médico, como psicológico, o que for da necessidade daquele paciente. E o meio da saúde também tem procurado vocês? Muito, inclusive muito do nosso crescimento a gente agradece e deve aos médicos também, porque o pessoal tem estudado mais, tem buscado se especializar e com isso tem procurado formas de conseguir acesso também para os seus pacientes, né? Então as associações acabam de certo modo se aliando ao fazer médico. Sim, porque é uma situação multidisciplinar, né? Sim, com certeza. É o psicólogo, é o médico, é o terapeuta holístico, né? Todas essas áreas que envolvem esses tipos de pacientes, eles gostam de ter mais situações para dividir, né? Não só dividir conhecimento, mas também formas de terapia e de tratamento. Acaba se tornando uma rede de apoio também para o paciente. Uma rede de apoio muito grande, né? Muito grande. E em relação à família, tá? A família desse paciente, o que tu tem a me dizer? Que geralmente na associação a gente tem o contato muito mais próximo com a família do que com o próprio paciente. Olha. A família nos procura para relatar como que tem percebido. Às vezes a família que faz, inclusive, o movimento de procurar pelo acompanhamento médico, pelo óleo, enfim, pela associação em si. E que a gente gosta muito disso, porque é a partir daí que a gente consegue contemplar e entender a realidade dos nossos pacientes e assim também entender onde que a gente como associação está faltando e onde podemos melhorar. Muito bom, muito jóia. Bem, no aspecto de política, tá? Política pública, como que está essa situação?
Tá um pouquinho difícil ainda o cenário, mas é um cenário que a gente entende que é necessário que haja movimento, né? Para a associação, atualmente, o que a gente tem buscado fazer é se inserir em todos os ambientes possíveis para que a gente possa levar o conhecimento sobre o nosso fazer. Agora não é só, não só no sentido de reduzir, mas de que a gente só distribui ou só fabrica o óleo, mas do conhecimento num todo, da importância da planta. Nós fazemos parte do Conselho Municipal de Saúde aqui de Santa Maria, a gente tem buscado alternativas onde a gente possa se inserir e também fomentar junto com o município as políticas públicas. Então a gente entende dessa necessidade e dentro daquilo que a gente tem conseguido fazer, a gente tem executado. E a UFSM também. Sim, temos parceria com a UFSM. Estão desenvolvendo trabalhos lá também relacionados a cannabis, né? E que está tendo descobertas e bons aproveitamentos, que até na parte multidisciplinar, não é só na parte da saúde, também com outras situações, o que pode trazer do cultivo da cannabis e extrair para outros meios, né? Outros meios que rentabilizam e que trazem situações de soluções, né? Então ela não é, porque pelo que eu vejo é a flor, né? O que é extraído é a flor. Isso. E dessa flor se faz um óleo. Exatamente. E esse óleo tem um tempo. Sim. E aí que está também vocês, na parte da associação, da extração, da demanda, esse óleo não pode passar tanto tempo e que daí envolve o médico para, no caso da receita, na caso da concentração, dose e tudo, né? É uma roda, né? Uma engrenagem, no caso. A gente trabalha sempre junto, compreendendo a necessidade, mas também os nossos limites. É compreender até onde a gente consegue ir. Dentro da UFSM, a gente também tem parceria com uma médica veterinária, a Carolina Máriga, que está fazendo também o projeto de doutorado, fez o mestrado dela com cannabis dentro da UFSM. Então, a partir dessas necessidades que vão surgindo, nós como associação vamos nos moldando para conseguir contemplar todos os pilares. E é importante que se tem trabalhos científicos envolvendo, né? A ciência está junto com isso e que dá um amparo até mesmo, né, por uma situação de concretização, né, informativa e de segurança, né? Com e certeza. de segurança. E daqui a pouquinho no segundo bloco vai ter mais. Até breve. Eu fiquei com uma dúvida. Você também? Como faz para se associar? Onde é que é a associação? Então, para que a pessoa seja associada e ela tenha acesso ao medicamento, é necessário que ela tenha um receituário médico. Então, por vezes as pessoas chegam, mas eu não tenho médico, como é que eu faço? Pode ficar tranquilo, a associação tem médicos parceiros de confiança, que a gente conhece o trabalho, que a gente indica, então, para aquela pessoa que tem interesse. Tendo esse receituário médico, pode entrar em contato com a associação novamente, que nós vamos enviar um formulário de preenchimento cadastral e um termo também onde a pessoa consente, que ela está ciente que o tratamento dela é à base de cannabis. Feito isso, a gente já pode dispensar o medicamento, vai ter a taxa associativa, como a gente já tinha falado no primeiro bloco, mas realizando o pagamento dela, a gente já consegue dispensar o medicamento. Outra situação.
Ah, não. E onde é que ela fica? A associação ela fica localizada aqui em Santa Maria. Nós ainda não recebemos visitações, porque a gente está numa constante reforma, a gente diz. Sim. Mas estamos ampliando o nosso espaço para que a gente possa receber as visitas. Em breve vão ser avisados. Logo. Farmacêutica tem? Sim, temos um time de farmacêuticos, até porque a extração ela precisa ocorrer com farmacêutico analisando também, né? E além disso, os nossos óleos depois de extraídos, a gente usa a parceria com a UFSM e envia para lá para ter uma análise e um controle de qualidade. Muito bom, muito bom. E quem cultiva? Vamos dizer assim, é um agricultor especializado, seria nesse sentido. Isso, a gente chama de grower na associação. Grower. E jovens? Sim, se tu me considera jovem, as jovens. É uma menina. A gente é um time de pessoas jovens, todo mundo em faixa de 20 a 35 anos. E então, cada um dentro da sua especialidade, atuando dentro da sua formação. Então, a gente tem um time especializado pro cultivo. Pro cultivo. As nossas terras são produtivas? Demais. É mesmo? Muito férteis. E ela fica quanto tempo para dar a flor? Nossa, Se não me engano, são 4 meses. É uma questão que varia da genética também, porque existem sementes que elas são automatizadas, então essas têm um tempo menor assim de vegetação até florar. Então vai depender bastante da genética. E também não é a tua área, né? Eu fiz uma pergunta bem difícil, mas eu acho que eu tinha escutado alguma coisa em relação a isso. No Cast Doc seria 4 meses. Mas isso a gente tira dúvida, né? Você pode tirar dúvida entrando lá no YouTube e vai lá no Cast Doc. Nós estamos lá também falando sobre isso. E o Matheus, o presidente, fala sobre isso também. Sim. Bem, agora outra situação. Demanda. Está acontecendo bastante? Muita demanda, muito crescente. Em números, atualmente nós estamos quase em 600 associados pacientes. Nós iniciamos o ano passado com 80. Então, é uma demanda bem alta, assim, e uma necessidade que é bom, mas é ruim também, porque a gente se preocupa com a saúde, o que está levando a pessoa a buscar, o que está adoecendo a população também é uma problemática, né? Eu concordo contigo, até mesmo porque se a procura está sendo maior, também porque que estão procurando esse tipo de situação. Porque existem, né, vamos dizer, isso, cada um médico fala isso, né, mas com certeza na próxima segunda já teremos esse médico falando, né, da complementação de um tratamento e do outro, para que os dois interajam e tenham uma melhor situação de terapêutica, de diminuir a dor, né, mas isso tudo a gente vai saber, né, junto com o médico, que esse médico faz parte da associação de vocês. Sim. Né? E fala sobre os médicos parceiros, que não seja o Dr. Matheus, outros. Médico traumato, médico... Tem vários? A gente tem bastante especialidades, assim. Temos também, não só da parte de humanos, mas a gente tem médico veterinário também, porque os pets também se beneficiam muito desses medicamentos. E o nosso time de médicos é bem vasto. A gente tem em torno de 35 a 40 médicos parceiros atualmente. Então, dependendo não só da especialidade, mas também da maioria dos casos que ele atende, a pessoa vai relatar ali pra gente, a gente vai encaminhar ao médico que melhor contempla a necessidade daquela pessoa. Sim. De onde é que vem a semente? Assim, porque você... eu estou te perguntando algo assim que às vezes até não corresponde a ti, né? Sim. Mas isso a gente pode depois pegar e tirar essa dúvida com o pessoal mesmo. Ela vem em semente, né? Sim, a semente qualquer pessoa pode comprar. Como se fosse plantar um canteiro com uma planta de horta. Sim, né? ela é uma semente. É uma semente.
e da situação tem sementes diferentes. Genéticas diferentes. Isso. E essas genéticas também, elas têm uma diferença depois no tratamento? Sim, decomposição. Tem genéticas que são alto CBD, tem genéticas que são alto THC, então vai variar bastante. Por isso a necessidade das associações e, enfim, de ter um acompanhamento de qualidade, saber aquilo que tu tá cultivando, né? Qual é a necessidade maior de vocês hoje? No sentido de... Amplo, no sentido assim, vocês precisam de mais investimento, vocês precisam de mais gente, porque mesmo, pensa bem, de 80 para 600 pessoas em pouco tempo, não é? E se a demanda começa a aumentar, vocês vão começar a trabalhar mais, né? Vocês vão precisar de mais situações. Atualmente é a equipe, né, que a gente está aumentando já, o espaço também, como eu falei anteriormente, a gente já está estudando para ter um espaço maior e receber a visitação do público, enfim, até para o pessoal conseguir conhecer mais a gente, né. E fora isso, questão política, com certeza, o cenário político no país favorecendo a regulamentação da planta é muito necessário. E os órgãos da saúde? Com certeza. Anvisa, por exemplo? A regulamentação entra aí, né? Os olhos dela, né? Exatamente. Isso. Mas como se tem a USP por detrás, que parece que é a que mais tem trabalhado, né? Feito muitas pesquisas relacionadas a isso, então pode ser um grande carro-chefe para a ciência acaba sendo uma aliada, né, para não só no acesso ao conhecimento, mas para as associações também, para mostrar que a gente não é bagunça, né, nós estamos muito organizado, trabalhando de uma forma séria, com base em ciência. Que tem uma causa, que tem, né, o falaste do ideal, tem um propósito, né, através de levar algo melhor para a população, né, no sentido de bem-estar, de qualidade de vida, né, por meio da cannabis, de saber mais a respeito dela, que ela também que também é uma planta medicinal, né, uma planta assim como outras que estão no mercado e que estão sendo até produzidos para virar drágeas. Ela pode ser por inalação, o medicamento, né? Isso. Inalação ou via oral. Isso, e uso tópico também. Uso tópico, né? Exemplo, a psoríase que foi citada, né? Das pessoas estarem... Mas esse está sendo desenvolvido agora ou já tem? Já tem, algumas associações já têm seus próprios cremes, importado também já existe. A Ascamed ainda não tem o creme, a gente está ainda aprimorando o óleo para depois pensar em outros medicamentos, assim, mas já existe, sim. Já existem congressos, encontros? Nossa, isso é o que mais tem e isso está sendo a nossa felicidade, porque os congressos estavam sendo muito focados apenas para médicos e agora já está sendo para a parte de odonto, para a parte da psicologia está tendo um movimento também. As outras demais áreas da saúde estão se movimentando para também aprimorar, né, os seus estudos em cima dessa temática. Ótimo. Quanto mais áreas, melhor. Mais estudo sai. Sim. E a odontologia, em termos de trabalhos científicos, olha, é expoente dentro, né? Não só ela, medicina, todas as áreas são, né? Mas o importante é todos estarem unidos, né? Para que levem cada vez mais a situação como vocês estão hoje sendo comunicados pelo Fala Doctor, né? Através da associação, de que a gente quer levar essas informações, que vocês tenham o quê? Vocês tenham conhecimento. E que não tem uma pré-situação, um preconceito, tem o conhecimento, vocês saberem mais a respeito e irem pesquisar. Falar em pesquisa, vai no Google e procura o que lá? Pode colocar a patologia que a pessoa tem, mais cannabis ao lado, pode procurar associações brasileiras, pode procurar como ter acesso a cannabis no Brasil. A informação ela tá bem de fácil acesso atualmente na internet e também através dos meios de comunicação, como o espaço aqui oportunizado, buscar nas redes sociais. Para quem usa o Instagram, a associação tem o Instagram, que é a Ascamed Brasil, então meios a gente sempre consegue. Viu só? Então, meios sempre se consegue, e hoje muito mais, pelas redes sociais, pela TV, por tudo, não tem como não, Sim. Né? Não tem como não. E pense você que está em casa,
que vocês têm uma situação como uma situação de dor crônica, né? E que por vezes não está tendo aquele resultado 100% e que precisa de algo a mais. É mais um meio. É que a cannabis não precisa ser a última alternativa de tratamento, né? Que isso é uma questão também. Às vezes o pessoal passa por uma quantidade gigantesca de medicamento até ir para cannabis e agora eu vou tentar e dá certo. Não precisa ser a última, ela tá aí para ser utilizada. É importantíssimo o que ela falou, né? Isso que tu falaste, Júlia, não é a última. Ela faz parte do conjunto. Sim. Né? Só que, claro, como sendo o Brasil, que tem que ter maior conhecimento, as pessoas têm que conhecerem, né? Todos os lados têm que conhecer, então, mas é seguro. Com certeza. É seguro. Me dá situações assim, que tu... Bom, você já tem pacientes assim que estão junto com vocês há 2 anos, menos. Cita a evolução de um. Não precisa falar o nome, mas sim, claro. cita uma situação assim que tu viu aquele quadro de melhora, que ele, quando vem, tu sente sente esse bem-estar nele. A gente tem essa visão quando ele relata, né? Também, às vezes, quando a gente conversa com o médico para saber como é que estão os casos, a gente fica sabendo dos pacientes que, enfim, o óleo, às vezes, na primeira semana já foi transformador. Claro que alguns outros vai demorar um pouco mais, mas que mesmo assim acaba sendo um aliado para o tratamento. Então, na associação, casos como depressão, ansiedade, epilepsia, fibromialgia, são casos que tem uma taxa bem alta assim, de efetividade com o uso do óleo e como uma alternativa acaba sendo assim, geralmente a primeira já. E agora uma mensagem para esse público que está nos assistindo. Usem as associações, eu falei isso no Cast Doctor, usem as associações, nós estamos aqui para auxiliar vocês a ter acesso à informação, a ter acesso ao medicamento e confiem na ciência, principalmente isso. Como o Douglas já havia dito, não deixem o preconceito ser uma barreira para vocês. A gente está aqui para auxiliar, democratizar esse acesso e contem conosco. E outra, use essas associações para essa turma do bem que está aqui, que é para ajudar e para trazer o bem-estar, qualidade de vida e saúde a todos. Júlia, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Douglas, uma vez pessoal. Convidada, sempre convidada. Muito obrigada. E a você que está nos assistindo, compartilhe, pessoal. Vão lá, pedem para seguir. O que nós estamos levando para vocês é saúde. Aquele abraço.